segredos do outro mundo dos maias. Os antigos maias acreditavam que Shak, o deus da chuva, morava em grutas e poços naturais chamados cenotes. Ainda hoje os agricultores do estado mexicano do Yucatán dirigem apelos a Shak, pedindo-lhe a dádiva da chuva. Entretanto, os cenotes fornecem informação aos arqueólogos sobre as paisagens sagradas dos maias ancestrais. Um mergulhador explora um cenote perto das ruínas maias de Tulum. Junto às ruínas de Chichén Itzá, debaixo de uma árvore, uma voz ergue-se da boca de um poço. Eu vi-o, proclama. Debruçando-se sobre a boca do poço, o arqueólogo subaquático Guilherme de Anda pergunta: viste o quê, Arthur? E o seu colega arqueólogo Arturo Monteiro, boiando lá embaixo, no fundo do poço, volta a berrar: a luz no zênite. Funciona mesmo. Vem cá abaixo. De seguida, urra, em sinal de êxtase. Guilherme aguarda ansiosamente que Arturo apure se este poço natural, ou cenote, terá servido de relógio solar e marcador do tempo sagrado para os antigos maias nos 2 dias do ano, 23 de maio e 19 de julho, em que o Sol atinge o seu zênite. Nesse momento, o astro situa-se numa posição perfeitamente vertical e não gera sombra. O cenote localiza-se exatamente a noroeste da escadaria principal de El Castillo, a famosa pirâmide central de Chichén Itzá, e no interior dos limites urbanos dessa misteriosa cidade. Teriam os sacerdotes maias aguardado neste mesmo poço a oportunidade de observar o ângulo do Sol, no momento em que o astro atingiu seu zênite, como acontece apenas nos trópicos. Viriam eles aqui, nas épocas de seca, fazer oferendas angustiadas e, noutras ocasiões, dar graças pelas colheitas abundantes. Acreditariam eles que este era o local onde o sol e as águas generosas se reuniam para gerar vida. Eram estas perguntas respeitantes à relação dos maias com os seus deuses, a sua cidade sagrada e o seu rigoroso calendário que os dois arqueólogos investigavam. O arqueólogo Guilherme de Anda desce ao fundo do cenote Otum, poucos minutos antes do momento em que, no dia 19 de julho, o sol se posiciona exatamente sobre a abertura. Quando isso acontece, 2 vezes por ano, a luz projeta-se sobre a água na vertical, tal como sucederia durante o período maia. Famoso pelas suas capacidades como arqueólogo subaquático, Guilherme conseguira trabalhar no cenote Otum de maneira apenas esporádica e com financiamentos mínimos. Arturo Monteiro, da Universidade de Tepeyac, encontrava-se no poço por conta própria. Estivera na cidade vizinha de Mérida no dia 23 de maio, conduzindo um seminário em arqueoastronomia na Universidade do Yucatán, onde Guilherme era professor. Nesta manhã, do dia seguinte ao zênite, estavam finalmente a caminho do cenote Otum. Faltando apenas poucos minutos, Arturo e o estudante de licenciatura Dante Garcia Sedano tinham vestido à pressa os seus fatos de mergulho e descido até ao fundo do poço com a ajuda de uma equipe de agricultores locais. Agora, Arturo exultava de alegria e os agricultores faziam descer primeiro uma jangada de borracha e, de seguida, eu própria, para o interior do poço. Encharcado em suor devido ao calor escaldante do Yucatán, Guilherme cumpriu por fim a descida de 20 metros até ao fundo do poço, tornando-nos aos 4, com toda a probabilidade, nas primeiras pessoas em séculos a observarem o caminho percorrido pelo Deus Sol através destas águas. Abaixo da abertura do cenote, as paredes abriam-se e formavam uma abóbada. Apertada pela estreiteza da abertura, talhada em retângulo provavelmente para imitar as 4 esquinas do universo maia, a coluna de luz solar balava como fogo sobre o delicado rendilhado das estalactites circundantes. A orla da água também parecia acender-se ao ser atingida pela luz e, debaixo da superfície normalmente escura, as águas mudavam para um azul turquesa transparente. Os raios solares aproximavam-se de tal maneira da vertical que Arturo Monteiro sabia agora que, no dia anterior, no momento do zênite, um pilar de luz teria mergulhado à direito, água adentro. Nos últimos 25 anos, os arqueólogos começaram a prestar mais atenção ao papel das grutas, ao sol no zênite e agora aos cenotes, centrando-se nas crenças dos antigos maias do Yucatán. No passado, os arqueólogos sabiam que os maias consideravam as grutas e os cenotes como aberturas para o outro mundo habitados por Shak, o deus da chuva geradora de vida, mas só recentemente as ressonâncias deste facto na arquitetura e no planeamento urbano começaram a tornar-se claras. Em 2010, Guilherme, que até então já havia mergulhado em diversos cenotes, começou a explorar Otum com a colaboração do Instituto Nacional de Antropologia e História e por convite de Rafael Cobos, o célebre arqueólogo que tem investigado e cartografado as centenas de estruturas antigas, promontórios e poços existentes na região de Chichén Itzá. Quando examinava as paredes do reservatório, alguns metros abaixo da superfície,
Emergiu de um pequeno espaço oco e sentiu uma protuberância acima da cabeça. Ficou estupefacto ao descobrir que neste patamar natural havia uma oferenda formada por um crânio humano, peças de cerâmica, o crânio de um cão, ossos de veado e uma faca de 2 gumes provavelmente utilizada para sacrifícios. Fora tudo bem arrumado séculos antes. Apontada diretamente às profundezas do cenote, a lanterna do capacete revelou colunas quebradas, um jaguar antropomórfico entalhado e uma figura semelhante à dos homens de pedra do Templo dos Guerreiros em Chichén Itzá. Este poço era definitivamente um lugar sagrado. Agora, 3 anos mais tarde, Guilherme e Arturo tinham descoberto uma ligação entre o sol no zénite e o Tum, mas também o papel desempenhado pela localização e orientação da pirâmide de El Castillo, em Chichén Itzá. Já se sabia anteriormente que, no equinócio da primavera, uma serpente de luz desce coleando um dos lados da escadaria central da pirâmide, uma perspectiva testemunhada todos os anos por milhares de turistas. Alguns percorrem a pé a pequena distância que separa a pirâmide do famoso cenote sagrado, o qual, ao longo dos séculos em que Chichén Itzá permaneceu como imponente cidade-estado, recebeu pela sua abertura um número indeterminado de seres humanos e outras oferendas preciosas. No dia 23 de maio, o dia do zênite, Arthur deslocara-se à pirâmide central e descobrira que o sol, Kinishajal, levanta-se alinhando pela esquina nordeste da pirâmide. De seguida, alinha-se com a escadaria oeste da pirâmide e com o incaracterístico poço de Outum. Para afinarem o seu calendário, os maias precisavam de determinar quais os dias do ano em que o sol brilhava exatamente sobre as suas cabeças, sem qualquer desvio. Arthur e Guilherme conjecturam que os astrônomos maias talvez aguardassem no interior do poço de Outum esses 2 momentos de zênite existentes em cada ano, quando uma coluna vertical de luz solar atravessava a água sem se refletir na abóbada. Para os maias, a astronomia era sagrada, como eram a arquitetura e o planeamento urbano. Guilherme e Arturo agora pensam que os outros cenotes também poderão ter desempenhado um importante papel na determinação dos locais de construção dos edifícios. O cenote sagrado situa-se a norte de El Castillo. 2 outros cenotes localizam-se a sul e a sudeste da estrutura. O cenote de Outum, diretamente a noroeste da pirâmide, completava possivelmente a configuração em forma de losango que permitiu ao povo de Tissá escolher o sítio para construir a sua cidade sagrada e revelou a maneira de orientar a sua pirâmide principal. Se os estudos posteriores vierem a confirmar tudo isto, as mais importantes coordenadas do projeto global de Chichén Itzá encaixar-se-ão perfeitamente no seu sítio. Essa é, pelo menos, a esperança de Guilherme de Anda. Mas naquele dia ele e Arthur Monteiro já tinham conseguido muito. O sol retirou as suas lanças de luz e prosseguiu o seu curso, sobre a face da terra, enquanto lá embaixo, na escuridão renovada, os dois tagarelavam entusiasmados sobre aquilo que haviam presenciado e o seu significado. Um abraço, hermano, exclamou Arturo, e os 2 homens atiraram-se um contra o outro no meio da água, chapinhando num abraço. Lá em cima, a equipa de agricultores teve de trabalhar arduamente para içar os exploradores de volta. Havia ali milharais roçagantes que haviam esperado pela chuva tempo demais, mas o chefe da equipa, Luiz quem era um optimista por natureza. No outro dia, caiu uma boa chuvada, disse. Shaq moveu-se. Para homens como Luiz, os deuses antigos ainda estão bem vivos e Shaq, senhor dos cenotes e das grutas, é um dos deuses mais importantes. Ele faz cair do céu a água que guarda em vasilhas de barro nas cavernas. Shaq é mãe muitas coisas. Cada trovão é um Shaq separado em ação, quebrando uma vasilha e deixando a chuva cair. Cada deus habita uma camada distinta da realidade, juntamente com dezenas de deuses ora complacentes, ora ferozes, que vivem nos 13 outros mundos situados acima e nos 9 que ficam por baixo. No seu conjunto, impregnavam as vidas das populações maias com sonhos, visões e pesadelos, complexo calendário de estações agrícolas e de rituais de fertilidade e um firme sentido da forma como as coisas têm de ser feitas. A ausência de Shaq pode causar catástrofes no Yucatão, mas essas tragédias só são verdadeiramente entendidas quando caminhamos sobre a superfície dura e lunar do que foi o seu antigo império, uma interminável plataforma cárcica. A chuva infiltra-se diretamente através do calcário até aos níveis dos lençóis freáticos e, por essa razão, a terra não é atravessada por qualquer rio ou riacho. Em rigor, os cenotes são sumidouros do que se prolongam até o aquífero. A floresta tropical é esparsa, com árvores magras e compridas cujas raízes teimosas se adaptaram às bolsas de solo que polvilham o calcário. Em todos os locais onde as depressões no solo são suficientemente grandes, planta-se milho ou milpa, uma combinação equilibrada do milho,
feijões e abóbora que constituem a base essencial de proteína na região. Durante milhares de anos, os agricultores dedicados ao plantio de milpa asseguravam a produtividade contínua dos seus pequenos campos, queimando todos os anos um segmento diferente de árvores e pondo-lhe por cima cinzas amigas do milho. Chamamos a isto de desflorestação, mas para os maias significava sobrevivência. Rapazes da aldeia de Yaxuná refrescam-se num cenote de calcário. A escada de 20 metros permite-lhes sair após cada mergulho. Esculpida por um artista local, a estátua é a versão de um espírito brincalhão do folclore maia. Os aldeãos puseram-na ali para os turistas em busca dos sítios arqueológicos da região. Quanto à água necessária aos campos, bem, é aqui que Shak faz a sua entrada. Só as chuvas são capazes de fazer o milho crescer e precisam de cair segundo um padrão exato. A ausência total de chuva no inverno, para que os campos e a floresta possam estar secos em março para poderem ser queimados. Alguma chuva no início de maio, para que o solo amoleça para o plantio. De seguida, chuva muito suave para permitir que as sementes plantadas possam germinar. E, por fim, chuva em abundância para levar os caules do milho a crescer rumo ao céu e engordar os grãos do milho maduro. Chuvas irregulares significam menores porções de alimento para uma família. A pergunta arqueológica que continua por responder é: por que razão as cidades-estado maias do Yucatão se foram desmoronando? Ou, na verdade, talvez faça mais sentido perguntar como sobreviveram de todo, alimentadas pelo crescimento do milho num ambiente tão inóspito. E contudo sobreviveram e prosperaram. Por vezes, beneficiando de colheitas abundantes e, outras vezes, colocando oferendas dentro de um cenote durante um período de seca prolongada, quando o aquífero podia afundar-se cerca de 6 metros. Com uma população estimada em vários milhões de habitantes há 1000 anos, os maias setentrionais construíram inúmeras cidades no norte seco, sempre perto de um cenote gerador de vida. Qualquer viajante pode tropeçar numa ruína nunca antes perturbada. Com efeito, 2 ou 3 dias depois do dia do zênite no Yucatão, andava eu caminhando penosamente por um trilho entre milpas e floresta, a vários quilômetros de distância de Chichén Itzá, na companhia do arqueólogo e espeleólogo Donald Slater, quando ele acenou para a direita com a cabeça e disse: "Ali está ele." Aquilo que parecia ser um espessamento indistinto da floresta, cerca de 50 metros fora do trilho, veio a revelar-se uma colina acentuadamente inclinada. Como é evidente, não existem colinas íngremes na vizinhança, mas há pirâmides. Esta era particularmente alta e, diretamente de frente para sua esquina sudoeste, avistava-se uma caverna muito grande. Para os maias, a gruta teria sido uma abertura, as mandíbulas escancaradas de uma devoradora divindade da terra ou um dos lugares de morada de Shak. Donald queria testar a sua hipótese de que esta caverna era um ponto de observação sagrado, a partir do qual se davam boas-vindas à chegada do sol no dia do seu zênite, que esta pirâmide fora construída, ou pelo menos especificamente orientada, em função da gruta. Na entrada da caverna, viam-se vestígios de um conjunto de degraus entalhados na pedra séculos antes, talvez para proporcionar aos xamãs acesso a esta bocarra da terra. Segundo conjecturas de Donald, os sacerdotes do sol teriam passado a noite anterior ao sol no zênite jejuando, dançando e entoando cânticos, ao som de tambores e de flautas de barro com dupla câmara, semelhantes às que foram encontradas nas profundezas da gruta, louvando o sol por trazer de novo o dia do zênite e, com ele, as chuvas. Enquanto permanecemos de pé no local onde os homens santos outrora poderiam ter estado, a massa da pirâmide erguia-se diante de nós. Esperamos. Às 8h07 da manhã, um globo cor de laranja formou-se por detrás da pirâmide e mostrou-se em todo o seu esplendor enquanto iluminava o topo, inundando a nossa caverna com a sua luz fulgurante. Séculos atrás, nos 2 dias do zênite solar, esta dança da luz teria sido executada sobre o que hoje são as ruínas de uma plataforma no topo da esquina sudoeste da estrutura. Para os maias, as pirâmides, algumas das quais alinhadas com o levante e poente dos dias do equinócio e do zênite, ter-se-iam assemelhado a guardiões do tempo cósmico. E a interação de Kinishajal, o sol, com as águas sagradas de Shak, era a dança da vida que tornava possíveis os milharais. Eu prossegui a minha própria e humilde demanda por Shak. Deambulando pela península do Yucatão, procurava marcas dos rituais e crenças dos maias da atualidade que pudessem ajudar-me a compreender os elos que os unem aos seus gloriosos antepassados. A maioria dos maias de hoje vive em comunidades agrícolas pobres, e Shak, que continua a ser tão importante para eles, é glorificado sazonalmente através de uma longa oração invocadora das chuvas conhecida como Shashak. Cerca de 130 quilômetros a sudeste de Chichén Itzá,
Ao aproximarmos da Riviera Maia, fica a aldeia de Chumpon, integra-se num território classificado pela administração pública como Zona Maia e abrange uma superfície considerável da península do Yucatão. Visitei Chumpon acompanhada por um homem chamado Pastor Kamal. À semelhança de muitos dos seus vizinhos, e de Luiz Unquem, ele é um cruzobe, ou crente na cruz falante, uma relíquia do levantamento popular oitocentista conhecido como Guerra das Castas. Descendente dos guerreiros maias que combateram contra as tropas governamentais, ele ainda participa na guarda contínua prestada pela guarnição da Cruz Sagrada, dedicando-lhe 2 semanas por ano. Os cruzobes são, no essencial, os maias sobreviventes, disse-me pastor numa tarde de verão, enquanto percorríamos velozmente de automóvel uma autoestrada da Zona Maia rumo à sua cidade natal. A sua afirmação era algo exagerada. A Guerra das Castas foi um assunto estritamente local e existem aproximadamente 5 milhões de maias numa região que abrange o terço inferior do México, bem como na maior parte do Belize e da Guatemala, da zona ocidental das Honduras e da região ocidental de El Salvador. Mas é verdade que, no Yucatão, a guerra afetou quase todas as aldeias. Iluminando seu achado, Guilhermo de Ande indica o único saquibe, ou trilho sagrado, conhecido no interior de uma gruta. Junto à coluna rochosa, este caminho de pedra vira para o oeste, na direção do cenote. Os antigos maias acreditavam que essa era a direção para o mundo subterrâneo, uma paragem na rota para os céus. Perguntei a pastor Kamal de que maneira superava as divergências entre os antigos deuses maias e Jesus Cristo, frequentemente invocado pelo povo maia. Somos politeístas, respondeu. Surpreendentemente, não existe praticamente qualquer presença católica nesta zona. Em vez disso, amém, xamãs, curandeiros e encantadores que normalmente descobrem a sua vocação em sonhos, servindo depois de mediadores entre os deuses e os seus necessitados devotos. Respondendo às minhas perguntas sobre onde poderia presenciar um ritual da chuva de Xaxaque, pastor disse-me que o seu próprio mãe talvez pudesse saber de um Xaxaca a ser celebrado em algum lugar, embora a época já fosse adiantada. Debaixo do calor abrasador do meio-dia, fizemos uma breve paragem em Chumpon, no complexo residencial da família de pastor. Na cabana oval da cozinha, estava pendurada uma fieira de redes, todas ocupadas por familiares que tagarelavam e se balouçavam suavemente. Ficaria mais fresco sem a fogueira do lar, mas as brasas da cozinha estão sempre acesas. A mãe de pastor, pequenina e determinada, fitou-me nos olhos, a mim, uma visitante espanhola, ou não maia, mas cozinhou tortilhas para mim, oferecendo umas com carne e malaguetas. Mais tarde, ela perguntaria insistentemente ao seu filho quando é que eu tencionava sair da sua rede e partir, mas as regras da hospitalidade, tão precisas como o movimento das estrelas, mandavam que os alimentos fossem oferecidos. De regresso à estrada, vimos árvores delgadas despontando da superfície calcária, branca e dura como osso. Detivemos-nos na aldeia de Xunya, a qual, à semelhança de muitas outras na Zona Maia, não possui comunicações telefônicas fixas ou móveis com o mundo exterior, dispondo apenas de escolas rudimentares. Dentro do seu próprio complexo residencial poeirento, composto por cabanas ovais com telhados de cono, o guia espiritual Imem Mariano Pacheco Kamal saudou-me com um sorriso rasgado. Dom Mariano disse-me saber utilizar 40 tipos diferentes de plantas para curar doenças, fracturas ósseas e mordeduras de serpentes. Numa época de especial vulnerabilidade para pastor, Dom Mariano criara um anel protector de fogo invisível em redor do seu amigo. Em sonhos, aprendera o que pedir a cada deus e em que dia da semana o devia fazer. Ele sabia onde encontrar as grutas sagradas. Dom Mariano vestia calções cortados a partir de antigas calças e chinelos e parecia ter posses admiravelmente limitadas para um homem da sua idade e prestígio. Perguntei a Dom Mariano como sabia ele que era maia. De modos suaves, o men pestanejou, por detrás dos seus óculos de lentes grossas. Porque somos pobres, respondeu. Fiz-lhe de novo a pergunta. Por causa dos alimentos que comemos, por causa da cor da nossa pele, por causa da nossa altura, veio a resposta, mas depois pensou noutra melhor. Porque aqui não há fábricas, nem máquinas, nem fumo. De noite, temos sossego e silêncio. De manhã, eu digo, hoje vou fazer isto ou aquilo. O nosso trabalho é nosso. Quando trabalhamos para forasteiros, eles exigem o teu tempo, mas os maias mandam neles próprios. Sabia ele de algum xaxaque que estivesse para breve? Infelizmente, Dom Mariano pôde apenas confirmar que eu chegara tarde demais. Em Xunya, como noutros lugares, a altura certa para plantar e invocar a chuva já passara. Então,
Ele explicou-me com elegância a forma como uma oferenda é feita a Shashak na sua pequena parte do universo maia. Um altar retangular, ou mesa de oferendas, com menos de 1 metro de largura e feito com troncos esguios e algumas tábuas, representa o mundo. Os diversos alimentos para Shak são dispostos numa ordem previamente estabelecida, com taças feitas a partir de meia cabaça contendo balché, uma bebida fermentada sagrada preparada com casca de árvore, e cabaças cheias de água sagrada retirada de um cenote ou gruta escondidos. O alimento especial é composto por 13 unidades de pão, tortilhas espessas com 13 camadas de massa de pão de milho, representando as 13 camadas do outro mundo situado acima. O pão vem envolto em folhas de uma videira local, e é cozido num fosso escavado nas proximidades do altar. Uma cruz é posicionada na parte de trás da mesa, ao meio, para supervisionar todo o processo. Atrevi-me a dizer que ouvira falar nos sapitos, rapazes pequenos que se acocoram na base do altar e incentivam Shaka a comparecer imitando o chamamento das rãs durante a estação das chuvas. Pastor e o mentre olharam-se e sorriram. Ouviu falar nisso, perto de Chichen Itzá, certo? Perguntou o pastor. Imitou os rapazinhos a fazer de rãs. Sorriu de novo. É um costume muito bonito. O seu rosto abriu-se num grande sorriso. Não fazemos isso aqui. Em Yaxuná, uma vila no centro da península onde se celebrava uma cerimônia sazonal tardia em honra de um Shaka atrasado, fazem-no. Yaxuná dista cerca de 20 quilômetros de Chichen Itzá. Nesta zona do Yucatão, ainda existe grande dependência da colheita de milpa, o que torna as populações locais súbditas angustiadas de Shak. A cerimônia em Yaxuná estava quase terminada quando lá cheguei. Durante quase 2 dias, os aldeãos desesperados e o seu men tinham orado sem descanso nem sono para convencer Shaka a vir até eles. Tinham percorrido um longo caminho através da floresta até uma gruta secreta, e descido até o seu centro, servindo-se de um assustador sistema de cordas, para obterem a água exigida pela cerimônia. Haviam construído o altar, escavado o pibe, incorrido em enorme despesa para disponibilizar as 13 galinhas gordas necessárias à refeição ritual, mantido o altar sob vigilância protectora de um dia para o outro, enquanto rezavam e bebiam balché, amassado as pilhas de pães de 13 camadas de milho e abóbora nas quais nenhuma mulher fora autorizada a tocar, cozendo os pães dentro do pibe, e retirando-os de novo do seu leito de fogo, deixando o fosso aberto para que o vapor pudesse erguer-se diretamente até ao Deus das chuvas como oferenda. E agora o men, Hipólito Puukitamai, estava de pé em frente ao altar a orar a Shak, a Jesus Cristo e a todos os santos, a São João Baptista, as forças da terra e do céu, e de novo a Shak, para permitir que a bênção sagrada da chuva caísse sobre eles e sobre todas as comunidades maias das redondezas, a fim de poderem sobreviver a mais um ciclo completo do sol. Cumprindo instruções dadas pelo men, um dos aldeãos acocorou-se sobre uma rocha, mantendo-se muito quieto, soprando apenas de vez em quando numa das cabaças dentro das quais Shaka armazena o vento. Era apenas um dos vizinhos, mas naquele momento era também o Deus das chuvas, e sentou-se de olhos fechados de maneira a não perturbar a cerimônia com o seu terrível olhar. E também estavam lá os sapinhos, 5 rapazes ligeiramente envergonhados, acocorando-se junto à base do altar do mundo, um rapazinho em cada esquina e um no centro, 4 deles entoando mar, 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 e o quinto lec 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 lec, um som distinto, admiravelmente semelhante ao que as rãs produzem quando cai chuva de noite. Vindo não se sabe de onde, o vento soprou através da clareira, e o trovão ribombou à distância. Quando a refeição cerimonial de galinha e pão de milho e sementes estava a ser distribuída aos homens exaustos, a chuva começou a cair, um aguaceiro leve e refrescante de verão. Segundo afirmou o men, era um sinal de que Shak recebera sua oferenda e estava satisfeito com a oração do seu povo. Em breve, talvez a terra voltasse a ficar pronta para o plantio.